do Senhor, amados, mais do que vencedores, saúdo a todos os ouvintes que estão acompanhando a live Jesus Reina nesse momento, no nosso país, com a graça e a paz, a igreja aqui reunida em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Meu forte abraço a todos os ouvintes que estão acompanhando Fortaleza, Alagoas, Rio de Janeiro. Eu estive falando hoje com o abençoado Leônio, que é da cidade de União dos Palmares, aqui em Alagoas. União dos Palmares, em Alagoas. Estive falando com ele nesse instante. Não faz exatamente meia hora que eu estive falando com ele. E há uma hora atrás, falando com Sandra Celso, lá do Rio de Janeiro, o qual também visita o Ministério de Geraldo Moraes, ali na comunidade, no bairro de Santa Cruz. Meu forte abraço a Sandra Celso e a todos abençoados do grupo Evangelho Sem Religião. Ela é participante desse grupo, do Evangelho Sem Religião. Meu forte abraço, Sandra, e os abençoados que seguem o grupo Evangelho Sem Religião. Queridos, nessa noite nós estamos festivos pela dádiva, pelo amor de Deus, de ter nos concedido a libertação do jugo da escravidão, das doutrinas humanas, dos conselhos humanos, do império das trevas. Nós louvamos a Deus por isso. Estamos fazendo 15 anos de ministério. E no decorrer desses 2 anos, com a multiplicação do Evangelho em nosso país, nós estamos, de uma vez por toda, nos libertando dos sofismas, das fortalezas, das cerimônias religiosas introduzidas pela lei de Moisés. Isso nós estamos, pela palavra de Deus, sendo liberto, meu amado. E creio que você também está liberto, porque Cristo na cruz do Calvário fez isso por você e por todos os seus filhos, os quais ainda virão nascer neste país, nessa cidade, nesse estado, em nome de Jesus. Todos nós estamos libertos, livres das correntes, dos julgamentos humanos. Cristo já nos justificou. Amém? Você está justificado? A igreja crê que está justificada? Glória a Deus por tua vida, meu amado. Então vamos à palavra. Nossos abraços também a Robson, em Fortaleza, Fredson Alves, Fortaleza, aqui na Bahia, Laura de Freitas, Elcio Jesus, e todos os irmãos, filhos de Deus que estão vivendo este avivamento, meu amado. Nós estamos vivendo o avivamento da graça de Deus, o avivamento que tem despertado em nosso país, o avivamento que tem nos dado conhecimento das realizações de Nazaré, realizado por nós na cruz do Calvário. Então, queridos, santos de Deus, abençoados, abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 em diante. Tem
A mensagem tem como título Obediência a Deus. Obediência a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 em diante. O título da mensagem tem por Obediência a Deus. Diz a palavra: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Percebem que um grupo, por verem o extraordinário milagre de Jesus realizado pelo apóstolo, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo, não o acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo, ou seja, o sacerdote, o líder religioso e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus, a quem vos matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe
obedece. Então nós temos o selo, meu amado. Nós temos a marca de Cristo em nossas vidas, porque caminhamos em obediência ao que Ele revelou ao apóstolo Paulo. Não vivemos mais subjugados ao sistema religioso. Não vivemos mais aprisionados a dogmas criados pela teologia secular. Mas vivemos conforme a Escritura diz que nós somos livres. Não para, meu amado, estamos aqui com libertinagem, mas para viver uma vida justa e piedosa. Amém? Oremos. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, assim, meu Pai, como os apóstolos afirmaram prontamente aos sacerdotes, aos líderes religiosos de sua época, destemidamente, corajosamente, independente do que iria lhe acontecer, eles disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. E isto vimos fazer do Senhor, obedecendo a essa chamada, retirando de nosso meio tudo aquilo que era proveniente da lei e nos apegando, Senhor, tão somente a Tua graça, a qual nos diz que somos livres, que temos nosso nome escrito no livro da vida, que somos mais do que vencedores, que fomos selados com o Espírito Santo, Pai. E assim, ó Deus, nessa noite, a nossa oração é para que as promessas que foram derramadas sobre nossas vidas, assim, esteja sendo manifesta, Senhor, no país. Essas verdades contidas nas Escrituras, os olhos do coração dos teus filhos sejam iluminados para o conhecimento pleno do nosso Salvador Jesus Cristo. Assim oramos, agradecidos no teu nome. Amém. Toda a igreja de graças a Deus. Queridos, amados do Senhor, observe que os apóstolos foram presos porque havia feito, pelo poder do Espírito, algo extraordinário, algo que nunca tinha acontecido no segmento religioso dos sacerdotes. Mas, amados de Deus, queridos, está havendo, amados, nos dias atuais, uma inversão concernente aos valores espirituais. As pessoas estão obedecendo mais aos homens do que a Deus. Quando vemos nesse texto histórico os apóstolos vivendo um momento acirrado de luta, de guerra contra os líderes religiosos, mas eles não se imporam aquilo que ouviram e viram de Jesus. Eles não se voltaram para viver em conformidade com o sistema religioso de sua época, mas deram ênfase em dizer a eles que importava obedecer a Deus. Observe que o segmento religioso hoje, implantado em nosso país, imperante, faz com que as pessoas obedeçam mais a um líder religioso do que aquilo que a palavra diz que ela é. Que ela é mais que vencedora, que ela é uma predestinada, que ela tem o nome escrito no livro da vida, que o maligno não pode tocar. Quando se ouve isto, queridos, as pessoas se indignam, se revoltam e começam a nos taxar de herege, de falsos mestres, de falsos profetas.
Mas a Escritura afirma que nós somos filhos amados de Deus, que somos escolhidos por Ele para vivermos esta nova aliança. Então, amados, por isso tem ocorrido tanta, meu amado, tanto desastre, tanta catástrofe no cosmos. Por quê? Porque os valores espirituais têm sido invertidos. O homem, com a sua estupidez, por não dar crédito, por não dar ouvido o que a Escritura fala, tem desmatado, tem feito coisas horríveis com a natureza, e ela se levanta contra o próprio homem. Por isso que nós temos visto grande catástrofe, porque os valores espirituais têm sido invertidos, deturpados. Queridos, o importante nós devemos observar nesse texto é que os apóstolos foram firmes. O que eu quero dizer? A igreja deve ser firme na sua posição. Ora, se a Escritura diz que você é livre, meu amado, você não deve submeter mais a jugo de escravidão da lei de Moisés. Você não deve estar subjugado aos rudimentos que é trazido pelo sistema religioso para dentro do salão. Que as pessoas acreditam que isso aqui é consagrado. Consagrado somos nós. Você é consagrado porque o Espírito habita em você. Amém. O Espírito não habita nas paredes, como habitava lá no templo de Jerusalém. Por isso que os sacerdotes, os líderes religiosos iam ao templo. Hoje, meu amado, esse lugar é consagrado porque você está aqui, porque você é santo, porque você tem o Espírito de Deus. Então, os apóstolos foram categoricamente firmes em sua afirmativa, em afirmar: importa obedecer a Deus do que aos homens. Observe que o homem obedece aos rudimentos, ao legalismo. Ora, as doutrinas criadas pelo homem. Acredita-se que para ser abençoado você tem que precisar de se impor às determinadas orações impostas pelos homens. A palavra diz, querido, que nós somos abençoados. Observe que o sistema legalista leva os filhos de Deus a pôr a fé, que é um dom de Deus, nas coisas visíveis, nas coisas palpáveis, naquilo que a palavra diz que não tem valor algum. Amados, entenda, os ensinamentos de Jesus de Nazaré e dos apóstolos atacava direto a posição de prestígio, de nobreza dos religiosos de sua época. E é o que nós, meu amado, temos feito nesses dias. E é o que tem sido manifesto no país, por vários homens que Deus tem chamado para serem opositores contra esse sistema que tem aprisionado os filhos de Deus. Então, queridos, Jesus e os apóstolos atacavam direto o sistema religioso, que era composta por sacerdotes ricos, nobres, da seita dos saduceus. Queridos, os apóstolos foram irredutíveis, dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não se intimidaram com os ataques, eles não se intimidaram com as afrontas, eles não se intimidaram com as perseguições daquela seita. Eles continuaram firmes, continuaram fervorosos em seu
discurso, dando testemunho dos feitos miraculosos, extraordinários de Jesus. Queridos, santo de Deus, nós não podemos ser diferentes. Nós não podemos ser diferentes. Eles testemunharam. Nós hoje testificamos pela Escritura o que Jesus realizou pela sua igreja. Ele libertou para sempre. Você está livre para sempre, meu amado. Observe que no capítulo 4 desse livro de Atos, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, capítulo 4, versículo 19. Leia do 13, vamos ler do 13. Atos 4, 13 diante, diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, quer dizer que era um homem corajoso, destemido, não estava preocupado se iam morrer, meu amado. Eles enfrentaram o sistema religioso, que era contra o ensinamento da ressurreição. Os saduceus não acreditavam, como os fariseus não acreditavam, que nós seríamos ressuscitados. E eles foram intrépidos, corajosos, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com, quer dizer que eles eram testemunha. Eles foram testemunhas oculares. Por isso que eles disseram: não podemos nos calar, não podemos deixar de falar desse homem, porque eles viram os feitos extraordinários de Jesus. Versículo 14: vendo com eles o homem que fora curado, salvo, curado, salvo, nada tinha que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, que era a assembleia dos religiosos ou do judaísmo da sua época, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório, quer dizer que não havia ainda nenhum acontecimento como aquele, ele nunca tinha presenciado, e eles mesmo não fizeram. Um sinal notório feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, olha, vem o ataque agora, meu irmão. Ameacemos. Ameacemos. Vamos dizer que vamos matá-lo. Vamos tirar ele do meio do povo, para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Clamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é